cumprimento a santa, gloriosa igreja com a paz do Senhor. Amém. Estão rindo aí, né? Isso é do meu tempo. Vocês estão bem? Sim. Vocês não querem sentar aqui, os dois aqui? Só tem 3 aí, vamos sentar aqui para unir, porque a hora que a unção descer, ela não passa do bolo, né? Você tem que correr. Enquanto está pertinho, é abraça, só esquenta quando está um perto do outro. É isso. Amém. Amados, eu fui incumbido para trazer uma palavra hoje. E toda vez que eu venho ministrar, olha que eu já preguei muitas vezes por aqui, em outros lugares, mas sempre para mim uma responsabilidade e também dá um calorão para a gente transmitir aquilo que Deus quer transmitir para a igreja. Nós estamos vendo aqui hoje que boa parte da igreja está. A gente vai falando, vai sentindo calor, né? Parece que o Espírito Santo vai queimando. Mas eu queria compartilhar algo com a igreja. Quem trouxe a sua Bíblia aí? Mostra aqui para mim. Levanta. 1, 2, 3, 4, 5. Não, tá bom, porque vai chegar um tempo que o celular vai acabar. E aí? Você tem que acostumar com isso aqui. O trânsito já está caminhando para isso, para travar tudo. Aí você não vai ter celular, como é que vai ler a palavra de Deus? Não é mesmo? Você está ali. Eu gosto da Bíblia. O celular é bom, é ótimo. O celular que eu tenho aqui também, ó, segundo plano B. Mas a Bíblia é muito bom. Então eu queria compartilhar algo que o Senhor trouxe ao meu coração, mas eu já estava há muito tempo. Deus já tinha falado comigo sobre. Engraçado que ele falava sobre algo que precisava acontecer no meio do povo dele. E nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, problemas, e até mesmo chega algo para aquele que está em Cristo Jesus, que é crente, chega um dia que há dificuldade, há um desânimo, e às vezes a gente tem vontade de recuar, porque muitas vezes nós sabemos que vivemos num mundo que lhe oferece tantas coisas, e quando a gente converte, que no meu caso eu converti com 35 anos, eu vivi tantas coisas que o mundo, ele não é ruim para a carne, mas ele é ruim para o espírito. E no mundo nós não somos eternos, vai chegar um dia que a gente vai morrer. Este é o problema. Eu estava vendo agora, não sei se alguns de vocês viram aquele roqueiro, o Ozzy, morreu com 76 anos. E ele era, conhece ele? Conheço. E ele era conhecido como o príncipe das trevas. O nome dele era príncipe das trevas. Então, o que esse homem fez nesse mundo? E agora morreu, para onde ele vai? Eu não sei, que eu só conheci ele pela televisão. Se salvou ou não, se não salvou, já era. Então eu quero trazer algo aqui, contar uma história que talvez vocês todos já conhecem, de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. E nós sabemos que a língua portuguesa ela tem várias definições. História com H é algo que é verdadeiro, e tem história com E, história, que é conta da carochinha, né? Mentira. Mas eu quero contar uma história de um homem chamado Davi, que foi considerado um homem que tinha tanto acesso a Deus, que trouxe a presença de Deus
para Israel, amava tanto a Deus como nós amamos, mas os problemas, a dificuldade, ele não deixou de passar. Mas antes disso, eu quero que você abra a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 1, e no versículo 1. Eu não sei se essa Bíblia aqui é bem antigona mesmo. Não sei se ela... Segunda Crônicas. Por isso que alguém às vezes não gosta do celular, você não já acha ali. A Bíblia tem que procurar como folhear. Quem achou, diga amém. Eu quero ler do capítulo 6 em diante. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Quem conhece Salomão? Caramba. Falar de Salomão, dinheiro para ter que comprar um óculos. Eu fico só falando. Joga isso fora. Fica esse óculos de leitura de pedra. Quem sabe e conhece, sabe que Salomão foi filho de Davi. Davi, um homem que foi chamado por Deus para ser rei. Assim como o Leandro está falando e vai ministrar sobre isso. Qual é o propósito do homem? O propósito de Davi nascer simplesmente para ser rei, um dos melhores reis de Israel. E Davi tinha um momento que ele trazia a presença de Deus com tanta alegria, e Israel prosperava porque ali estava a presença de Deus. E todas as vezes que Davi saía para uma luta, Davi vencia porque Deus era com ele. Davi teve 20 filhos, ou melhor, 19 homens e uma mulher. E naquela época, lá no Oriente Médio, é quando nascia uma mulher, né, as pessoas a mulher tinha que ser colocada por um tempo para fora, porque ela não tinha muito valor. Então o que tinha mais valor lá era homem. Então Deus concedeu a Davi 19 homens e uma mulher que chamava Tamar. Olha como é que Deus abençoava Davi em todas as áreas. E Davi seguia adorando o Senhor. E certa vez Davi não saiu para a guerra. Davi ficou no seu palácio enquanto o povo estava lá lutando. E Davi, passeando ali na varanda da sua suíte, ele olha por uma mulher com o nome de Betseba, ou Batseba, e fica atraído por aquela mulher. Ele é rei, mandou trazer aquela mulher até ele. E Davi teve relação com aquela mulher. Para você entender como é que a situação estava. Um homem de Deus, segundo o coração de Deus, tudo o que ele necessitava, Deus dava a ele. Mas Davi se distraiu. O que às vezes pode acontecer comigo e com você, nos distrair neste mundo e algo acontecer. E quando acontece, aí você vai falar: mas e aí, professor, sou banido? Não, não é banido, mas a consequência é pesada. E de repente Betseba chega apavorada e fala: ó, estou grávida. E Davi coloca a mão no cabelo e fala: e agora? O que eu vou fazer? Aí Davi, sentado no teu trono ali, ele bola um plano e fala: manda trazer o marido de Betseba
Betseba, Urias, que está lá na guerra. Ele fala: eu vou mandar trazer, vou falar para Urias: Urias, ó, você está lá na guerra, você tem uma esposa, eu quero que você venha, vá para sua casa, descanse 2, 3 dias, depois você volta. Davi tinha um plano maligno. Ele, na cabeça de Davi, ele queria o quê? Eu vou trazer Urias, ele vai descansar com a esposa, que era uma mulher muito bonita, e depois eu mando ele para a guerra e mando matar. E aí o que vai acontecer? Eu tomo Betseba para me cuidar dela, e o filho, para quem não sabe, é de Urias. E Urias veio, e Davi faz essa proposta para Urias, mas Urias não quer. Urias é homem de guerra, Urias é obediente àquilo, e fala: não, eu não vou. Não, Urias, vai para tua casa, fica lá. E Davi faz tanta força que Urias vai. Mas na noite que ele está com Betseba, ele não tem nada com ela, porque o pensamento de Urias está lá no exército, os irmãos deles morrendo, pessoas que, amigos morrendo. Não, eu quero estar junto, eu quero lutar. E no dia seguinte Urias veio e fala: não, eu quero voltar para a guerra. E Davi pega lá o seu papiro, escreve uma carta para o comandante do exército, que é Joabe. Isso aí, Joabe. E a carta dizia assim: este homem que leva esta carta não pode voltar. E ele sela com um anel, entrega a Urias e vai para a guerra. Chegando lá, Urias entrega a carta a Joabe. E Joabe, como era muito amigo de Davi, além de ser seu comandante, capitão, conhecia Davi, ele afasta e lê, e quando ele lê, ele entende que Urias tinha que morrer, e ele coloca Urias no pelotão da frente. O que acontece? Urias morre. E aí está completo o plano de Davi. Urias morreu, eu vou tomar Betseba e cuidar dela como uma das minhas esposas, e cuidar do filho, que é meu, que eu sei, mas ninguém sabe. Vão pensar que é de Urias. Só que o diabo, ele coloca você em muitas coisas na sua frente, mas ele não esconde nada de ninguém. Ele te põe e deixa correr. E certo dia aparece no palácio um homem chamado Natã, profeta, e manda chamar Davi. E Davi desce muito alegre, porque Davi gostava de profetas. Naquela época, profetas era aquele que Deus usava para falar com alguém, né? Se você for um profeta, se Deus te usar, fala, independente do que vai acontecer, você fala. Mas Natã, ele estava meio preocupado de como ia falar com Davi, porque ele disse: olha, ele é rei, como eu vou falar? E Natã prepara-se uma parábola e fala com Davi: Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, muitas, e certo dia ele viu a ovelha de um outro homem que só tinha aquela, e ele a tomou dele e matou. O que fazer com esse homem? Aí Davi dá um pulo para trás e falou: opa, esse homem tem que restituir 4 vezes mais. Quantas vezes ele falou? 4 vezes mais. Olha só, porque às vezes a gente acha que está tudo certo com
pastor não vê, a igreja não vê, nós estamos numa boa e tal lugar, e as coisas estão indo bem. Só que aquele que está sentado, acima de tudo, ele vê todas as coisas e sabe. E aí Natan falou para ele assim: então Davi, tem que te dar uma notícia. Ele: Davi, quem é? Este homem é você. Quando ele fala Davi, puf, bambeia sua perna e volta e fala assim: eu pequei. Olha só, aleluia. Olha só como um homem de Deus, quando ele reconhece as coisas. Davi, ele fala assim: eu pequei, sou eu esse homem. E aí ele corre e vai no Salmo 51, ele escreve um salmo rapidamente dentro do seu quarto apavorado. E uma das coisas que ele fala assim: Senhor, os meus ossos estão em sequidão. Sabe, os ossos estão secos por causa do pecado. Aí ele diz assim: os meus ossos estão em sequidão. Aqui, se o Senhor quiser, o Senhor tira de mim o trono, tira de mim os meus filhos, tira de mim as mulheres, mas não afaste de mim o teu Espírito. Aleluia, aleluia. Voltando um pouquinho atrás, o profeta Samuel uma vez chegou diante de Saul e falou que Deus não ia querer ele mais como rei. Saul dobra o joelho e fala: Senhor, não me tira o trono, Senhor, me dá o trono que o Senhor me deu, deixa eu ir até o fim. Olha a diferença. Davi: não, pode tirar tudo de mim, mas não afaste de mim o teu Espírito. Mas Davi começa a sua lamentação durante esses dias, e o filho de Betseba, quando nasce, fica doente, e Davi fica 7 dias jejuando, clamando a Deus para que ele vivesse. Só que ele não vive. Depois de 7 dias, esse menino morre. E aí Davi levanta. Ele estava com uma roupa de saco, que é humilhação naquela época, era vestir pano de saco, toda rasgada, e ficava. Ele levanta, toma banho, se alimenta e volta, e ele escreve o Salmo 139, que é uma coisa tremenda. O Salmo 139, no versículo 16, ele diz assim: Senhor, se eu levar a cama no lugar mais alto, o Senhor está. Se eu descer lá no inferno, também ali o Senhor está. Então Davi, ele reconhece que Deus sabe todas as coisas, conhece. Então Davi tinha uma intimidade tremenda com Deus, mas ele errou, ele falhou, e nós somos sujeitos a isso. O que a gente chega a pensar não é o que nós vamos fazer de errado, porque errar a gente vai errar, e estamos errando todos os dias, falhando. O que nós temos que entender é conhecer quem é o nosso Deus, amar o nosso Deus sobre todas as coisas. E aí morre o filho de Davi com Betseba. Depois, dentro da casa de Davi, o filho de Davi, chamado Aminon, ele se apaixona pela sua irmã Tamar, e ele inventa uma história que ele está doente, precisava de alguém para ajudá-lo. E Tamar vai lá, ele entra no quarto, e Tamar vai para ajudar. Ele pega, estrupa Tamar. Tamar sai desesperado, aí chega até Davi e fala: Davi! Tamar foi estrupada. E Davi fala: quem estrupou Tamar tem que morrer. Foi seu filho, meu irmão. E aí, como corrigir, meu irmão? Como? Que moral que ele tem de chegar e falar para ele: olha, o que você fez não está certo. A menina fala: e o que você fez com a Betseba e Urias?
Está vendo o laço que o diabo prepara? E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele prepara e vai de ponta a ponta. Então Davi perdeu o primeiro filho, que era de Betseba, morreu. O segundo que ele perde agora é Tamar, porque naquela época a mulher que era estrupada, ela não tinha argumento para convencer que foi estrupada. E ali eles falam: olha, se ela foi estrupada foi porque ela deu brecha, então ela estava morta espiritualmente. Davi tinha outro filho chamado Absalão, que toma as dores e vai até Minom. E ele, numa luta com Minom, ele mata. Aí vão correndo a Davi: Davi, mataram Minom. Quem matou? Seu filho Absalão. E Davi não fala nada, porque ele não tem moral. Como que ele vai falar com Absalão que ele não tem moral? E Absalão começa a ver que o pai dele é frouxo, não serve para ser rei, não tomou conta de ninguém. Absalão foge, mas ele foge, ele prepara o exército. Mas antes de fugir, ele abre o cofre do rei. Se você for ler todos os livros, você vai achar, e tira todos os tesouros que tinha ali, e leva com ele, e monta um grande exército para atacar Davi. E Davi tem que fugir de Jerusalém. Só que Davi tinha uns homens fiéis a ele, com Joabe, sabe? Davi tinha, não sei se vocês já ouviram falar, mas era os 30 de Davi, né? Joabe era um guerreiro que matava 20, 30, brincando. Se levanta e parte para cima do exército de Absalão, matam todos. E Absalão foge. E quando ele foge, diz que ele tinha um cabelo muito grande, diz que era um homem muito bonito, cabeludo, e que ele está passando o cavalo, enrosca numa árvore, o cavalo vai e ele fica enroscado. Joabe vem, chega perto de Absalão e fala: Absalão, podia falar para ele: olha, vou te prender, leva lá. Mas não, Joabe vai, enterra a espada dele e fala assim: em nome do rei eu te mando. Enterra a espada sobre Absalão. Quarto filho de Davi. O que ele falou? Que o homem que fez isso tinha que ser punido 4 vezes mais. Cuidado com a palavra que você diz, seu filho burro. Cuidado com a palavra que você diz, esse carro é velho, não presta. Cuidado com a palavra que você está dizendo. A palavra de crente, ela tem poder. E quando Davi recebe a notícia que o exército foi destruído, ele fala: e meu filho Absalão? Fala: está morto. Quem matou Absalão vai morrer. Porque eu não sei se vocês lembram que Saul foi morto por um soldado de Davi, e ele foi correndo até Davi e falou: eu matei Saul. Davi matou ele na hora. Mandei você matar Saul. Quem toca no ungido de Deus? Davi matava. Quem matou Absalão? Foi Joabe. Como vai corrigir Joabe? Ele tinha um plano com Joabe para matar Urias, não tinha moral. Então Davi vem e volta para Jerusalém totalmente destruído, sua família destruída por causa de um pecado. Foi perdoado? Foi, mas as consequências vieram. E Davi, ele começa a passar dificuldades no reino. E Betseba se engravida de novo e tem um filho por nome de Salomão. E na morte de Davi, antes dele morrer, ele estava deitado e passaram ali seus 16 filhos. De repente entra Salomão e Betseba. E Davi começa a chorar. Por que ele está chorando? Porque ele criou algo que ia acontecer, que era real. Ele falou: olha, se eu morrer, eu não sei se eu vou morrer agora, mas se eu morrer, eles vão matar Absalão e Betseba para morrer. O que eu faço? Ele pega Absalão, coloca a mão de Absalão, Salomão
coloca Salomão com a mão nas pernas dele, trava, e ali ele faz uma promessa e fala: Deus. Olha para você ver um homem que é de Deus, quando ele fala com Deus e fala, explica para Deus: eles vão matar o Salão, certo? Unge ele como rei. Aleluia. O que Deus faz? Eu vou ungir também. Sabe o que eu fico pensando? Quantas pessoas hoje estão fora da igreja porque foi julgada. Sabe? Pessoas que às vezes cometem até adultério, cometem algo. Nós temos mania de julgar. E as pessoas, quando ela é julgada, ela começa a ir lá embaixo e saiu. Por que Deus ia colocar Salomão, que era o filho de adultério? Ele concedeu a Davi que Salomão seria o rei. Cara, não podemos questionar a Deus, porque Ele é soberano. Porque se você começar a ver a história, você fala que alguma coisa errada. Salomão. Só que Deus perdoou Davi e o amou Salomão como amou Davi. E aí? Você vai falar alguma coisa com Deus? Nós temos muitas coisas de ficar julgando as pessoas. Jesus falou: olha, quando você for tirar o cisquinho do olho do teu irmão, tira a primeira trava que está no seu olho. E eu dei um pano de fundo para que a gente pudesse entender um pouquinho a família de Davi, até que ponto chegou, até quando Davi morre. Só que um pouquinho antes, nos problemas, na dificuldade que Davi estava tendo, ele faz, olha, ele fala com Deus: eu quero fazer uma casa do Senhor, mas eu quero fazer uma mansão, uma bela casa. E Deus fala para Davi assim: Davi, eu até gostei da sugestão, mas você não vai fazer, porque a sua mão corre muito sangue. Mas o seu filho Salomão vai fazer essa casa. Mas o projeto é teu. O projeto é teu. E Davi faz a planta. E no dia que ele está morrendo, ele dá essa planta para Salomão e fala: fazer tudo, obedecer ao Senhor, ser homem e obedecer a Deus. Você promete? E Salomão promete, e Davi morre, e Salomão fica como rei, e muitos problemas dão, muitas lutas, até chegar um ponto que Salomão já tem uma certa idade. Salomão começa a construir o templo, e esse templo foi construído por ouro, por diamante, por cobre, foi construído por madeira de primeira categoria. Foi um templo que foi aquele templo. E ali eles construíram duas colunas, uma chamava Joaquim e a outra Boaz. Quer dizer, Joaquim, Deus levanta; Boaz, Deus afirma. E ali estava aquela coluna, estava aquele templo ali maravilhoso. E inaugurar o templo, está isso no ouro, prata. Mas a glória de Deus não descia. Israel estava passando uma luta, um problema que os vizinhos, os rivais de Israel estavam para cima de Israel. Israel estava desesperado, estava passando fome. Se você for ler 2 Crônica, 1 Crônica, você vai entender. Israel passando fome, não tinha o que comer, talvez 3 semanas dava. Então Salomão, um pouco novo ainda, inexperiente, fala: olha, o rei tem um tesouro, como todas as nações têm um tesouro. O rei tem um tesouro, vai lá e tira, e vamos comprar comida.
E quando ele vai abrir o cofre, vazio, nada, o salão tinha roubado. E o que fazer? Todo mundo entra em desespero. Tinha 1000 bois, era o que eles tinham. 1000 bois com um monte de gente. O que Salomão faz? Leva os 1000 bois até o templo. Aleluia. Podia matar e falar: vamos fazer um churrasco aqui, vamos comer uma carninha até, o negócio fica lá, 1000 boi, vamos levar até o templo. E aí chega aqueles 1000 boi, e a turma até achava que ia fazer um churrasco. Salomão está louco de levar esse 1000 boi, vai matar. Chegou lá, já tinha 1000 altares. E diz que Salomão matou o que tinha mais nada, 1000 bois, e sacrificou ao Senhor. E quando ele mata e sacrifica, a glória do Senhor desce. A glória depende de sacrifício e oração. E ela desceu naquele tempo. E Davi vai dormir. E Deus aparece para Davi e fala assim: imagina, já pensou? Pensa você, quando se Deus aparecer para você dormindo e falar: olha, o que queres que eu te dê? Peça e eu te darei. Eu vou falar para você, se eu estivesse no lugar de Salomão, eu ia falar assim: eu preciso dividir, né? Levaram o meu ouro, tinha tudo aí, como é que eu vou manter Israel? Preciso dividir. Era a primeira coisa do natural. E o que Salomão pediu? Senhor, me dê sabedoria para conduzir o teu povo. Ele mexeu no coração de Deus. Você precisa tocar no coração de Deus, com as vontades de Deus. Por isso eu faço tudo que você pedir, conforme a vontade de Deus será feita. Não consome a suma, conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus era para que Salomão cuidasse daquele povo. E Salomão: só posso cuidar se o Senhor me der sabedoria. E você vê agora a segunda parte, nós acabamos de ler. Deus deu para ele sabedoria e deu o quê? Riqueza. Aleluia. Então, mas eu quero dar uma pausa nesta primeira casa. E lá no livro de ainda Crônicas, no capítulo 36, versículo 11, se você não quiser abrir, quiser ler depois, eu vou contar um pouquinho. Tinha um rei com o nome de Zedequias, que fazia tudo que era mal ao Senhor. E Deus não estava gostando, e o povo de Israel afastou do Senhor. E Deus permite que Nabucodonosor, rei da Babilônia, entra e toma tudo e destrói o templo de ouro, prata, diamantes, destruiu tudo. Só não caiu as 2 colunas, a de Joaquim e Boaz. Pode ver a promessa? Não. Deus levanta e Deus sustenta. Toda destruída. E aquele povo foi levado cativo a Babilônia por 70 anos. Agora eu quero que, essa eu quero abrir com vocês, Ageu. Eu gosto de Ageu. Profeta menor, né? Não é porque ele é pequeno, não, escreveu pouca coisa. Se a gente pensa, o profeta é pequenininho, mas não, porque o livro dele era pequeno. Capítulo 2, versículo 7. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo diz o Senhor dos Exércitos, tanto a prata quanto o ouro pertence ao Senhor dos Exércitos. Versículo 9: a glória desta nova casa será maior
do que a glória da primeira casa, e eu estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Vão comigo em Lucas 2:46. Aleluia. Acharam? Posso ler? Sim. Está ali também? Agora eu posso virar. Vamos ler daqui, vou ler aqui para vocês. Agora não estou mais calmo. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, fazendo-lhes pergunta. 47. E todos os que ouviram o menino se admiravam, e muito da sua inteligência e das suas respostas. Vamos para... Logo que os pais viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhes disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. 49. E ele respondeu: porque me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? E a Bíblia diz que ele não se usurpou ser Deus, desceu, fez homem, habitou no meio de nós. E a Jó diz: a segunda casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque quem estava lá era um menino de 13 anos, dando show nos doutores da lei. E eu quero profetizar sobre a CMD: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E se você crê, comece a clamar, porque há de descer glória sobre este lugar, há de descer glória na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você vá. A glória de Deus há de manifestar. Aleluia, aleluia. A glória da segunda casa é maior. Eu quero que você guarde isso para você. Vai ter luta, vai ter problema, vai ser dificuldade, mas a glória da segunda casa será maior. E eu estabelecerei neste lugar paz. Vai ter luta? Vai, mas haverá paz. Aleluia, aleluia. Oh glória. Eu quero profetizar sobre este lugar. Almas, vidas, libertação, salvação, cura. Aleluia, aleluia. Na primeira casa tinha ouro, tinha diamante, tinha bronze, tinha madeira de primeiro lugar. A casa era maravilhosa. Mas na segunda casa estava aquele que morreu por mim e por você. Aleluia. Às vezes eu sei que é difícil, porque nada é fácil. A gente achar que vai romper, a gente achar que vai bombar, vai explodir, não adianta. Deus não quer multidão, Ele quer qualidade, Ele quer pessoas obedientes, Ele quer aquele que tem amor, sabe? Deus quer passar por arrependir, assim como Davi falou: olha, se eu for até o mais alto, Ele está, se eu for no mais profundo também Ele está, Ele quer passar e dar uma olhada, e olhar, e dar uma olhada aqui que está sem me, e olhar para mim e para você e falar: eu vou derramar a minha glória aqui, porque Ele tem um incenso que sobe as minhas narinas. Mas pastor, talvez você não sabe, a situação está difícil. Cara, não tem. Que difícil como? Não, mas para Salomão foi tão fácil. Ele ganhou ouro, ele ganhou prata, ele teve tudo. Os caras levavam até que chegou um ponto que ele falou: para, já vem muito, ele pegou. Mas ele sacrificou 1000 bois
quando não tinha nada para comer. Aleluia. Sabe que é a coisa mais difícil do que isso? Ele pediu sabedoria para conduzir o povo quando ele precisava de dinheiro para alimentar o povo. Que Deus dê sabedoria a esse ministério. Que Deus dê sabedoria para alimentar, para prosseguir, para crescer. Que Deus dê discernimento. Aleluia. Aleluia. Eu estou até arrepiado. Sabe, quando a glória de Deus desce, não importa se você está frio ou está quente, ela vai fazer todo mundo cair. Diz que o sacerdote entrou naquele lugar, ninguém conseguia ficar em pé. Talvez curiosos possam estar lá para ver, mas planchar, porque a glória de Deus, a Shekinah, manifestava naquele lugar. Eu creio que vai manifestar neste lugar. Vidas vão ser curadas, vão ser libertas neste lugar. Eu quero profetizar isso. Desde aquele evento que foi feito aqui, nunca pensávamos em vir para cá, e eu também não sabia, mas eu estava andando ali, eu coloquei o pé e falei: Senhor, a tua palavra diz, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tomarei posse. E logo o Senhor deu. Você está vendo o que o Senhor está fazendo nesse lugar? Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. Eu não sei o que tem impedido você de estar servindo o Senhor. Você sabe que Davi errou tantas vezes. Deus concedeu a unção para Salomão porque amava Davi. Mas Davi nunca pecou? Não, você sabe que sempre pecou e pecou muito. Mas ele tinha um carinho especial por Deus. Eu quero que você fale com Deus agora, que Ele está te travando a fazer a vontade do Senhor. Ou talvez você tenha vontade de fazer, mas se acha tímido, se acha sem oportunidade. Quero dizer uma coisa para vocês. Eu, quando me converti, situação muito difícil da minha vida, eu estava num culto, o primeiro culto que eu fui, tinha um pessoal de fora pregando, e falaram que Deus é bom, que Deus cura, liberta. Mas na verdade eu já estava procurando Deus. Eu ia muito na igreja, nunca tinha ido na igreja, na missa, e comecei todo domingo de manhã. E eu estava num problema muito difícil na minha vida. E eu falei: Deus, arranca de mim esse problema. O Senhor Deus, eu falando comigo mesmo. Os pregadores que estavam de fora eu nunca tinha visto. Eu conheci um simplesmente falando: coloca a mão na minha cabeça e fala: olha, você acabou de falar aí agora para Deus tirar o problema da sua vida. Ele não vai tirar, mas Ele vai passar por você. Aleluia. Deus ouve quando você fala com Ele. Deus ouve quando você está falando com Ele. Deus conhece o nosso problema. A Bíblia diz que Jesus, Ele nos resgatou das trevas para a luz. Ele nos reconciliou com o Pai, porque nós estávamos distantes por causa do pecado, e Ele nos deu o poder de ser filho. Qual o pai do filho pedir pão, você vai dar terra? Quanto mais o nosso Deus que é bom. Deus tem algo para você. 2 Pedro 5, ele fala assim: lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Aleluia. E eu nessa conversão minha, eu trabalhava o dia todo, mas o meu pensamento era chegar à noite, porque naquela época a gente tinha oração todo dia. Se não tivesse arrumado,
Para você ver como é que é a situação. Não vai ter oração. Não, vamos lá na casa da irmã, não sei de quem, vamos lá, nós queremos orar. E a gente ficava orando, às vezes cansado para levantar no outro dia, mas eu estava ali orando, porque eu sentia a paz, sentia Deus falando. No outro dia eu estava em forma, e hoje a gente não tem mais essa oração. É essa oração que vai trazer a glória do Senhor. E assim a gente perde com o tempo. E eu ansiava para chegar à noite para estar orando. Eu sei que, conforme o Leandro falou, que nós fomos salvos para um propósito. E muitas vezes a gente quer fugir do nosso propósito. Não adianta. O propósito seu é seu, o meu é meu. E aquilo que Deus abre é para mim, é para você, é para você. Quando Deus abriu o mar vermelho, só passou o povo de Israel. Os soldados de Faraó vieram, não passaram, morreram. A capa de José era para José. Se o outro fosse colocar, não dava certo. Procura qual o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu, com bastante tempo, eu fui entendendo e sei que Deus tem me levantado para ajudar pessoas caídas. Hoje eu vejo um menino na Suíça com a sua família, postando, vendendo bolsas suíças, que vivia para a rua aqui, todo mijado, caindo. Mãe dele de desespero, uma filhinha de 4 aninhos, porque a mãe dela deixou aqui com a avó e foi para a Suíça, porque ele não tinha condições de mais, sofrendo. Já contei aqui na igreja, lutamos para internar ele, ele não queria. Muito custo num dia, ele resolveu ir. E Deus tinha nos concedido um carro zero, um ônibus zero, ele não tinha nem 5 mil que a gente estava com ônibus. Eu fui levar ele lá para ser internado. Ele mijou no carro inteiro. Se ele encostava a cabeça, eu me porque ele queria, ele falou, eu vou, mas eu tenho que ir bebendo. Eu falei, você vai beber? Ele foi bebendo, parei num lugar, ele tinha acabado de beber, comprei uma garrafa de vinho, ele tomava, eu falei, porque é ruim que você está tomando. Ele falou, alivia a dor. E hoje ele está na Suíça com a família. Sabe? É isso que Deus quer de mim e de você. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o teu irmão. Sabe, você precisa ver quando o seu irmão tiver com problema, dificuldade, até mesmo se ele errar, falhar, abraça ele e fala, irmão, você, Deus deu uma chance para Davi. Eu quero dizer para você que o Deus da segunda chance, Ele está aqui no meio de nós. Aleluia, aleluia, é Ele que te dá a chance. Eu quero orar por vocês, mas vocês vão orar individualmente, vocês e Deus, que você precisa do Senhor hoje. Fala com Ele, Ele está aqui.